Deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, agradeço a Vossa Excelência, sempre muito gentil com essa presidência. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente Carlos Manato, meus colegas parlamentares. Eu quero refletir com os senhores, com as senhoras, com aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, com os brasileiros que querem ver um Brasil melhor, com os brasileiros que não só foram às ruas, mas às redes sociais, que debateram dentro da sua casa, nas famílias, nas escolas, nas igrejas, que não era possível mais suportar um Brasil transformado numa verdadeira máquina da corrupção. Não era possível suportar um Brasil em que a mentira virou a regra da governante de plantão, que queriam mudanças profundas, e lutamos por essas mudanças. E é claro, ainda temos muito o que fazer, está só começando, mas a gente percebe com clareza que aqueles que enganaram os brasileiros continuam dispostos a enganar, usando uma velha ladainha, numa estratégia fascista, própria das ditaduras populistas, de repetir uma mentira de maneira sistemática, até que consiga enganar os incautos, até que consiga fazer com que ela pareça verdade. Repetem aos 4 cantos, usam blogueiros que ou se sentem um pouco afastados das tetas, das benesses do poder e da corrupção, utilizam a sua estrutura, daquilo que eles conseguiram equipar como verdadeiros aparelhos da estrutura do Estado, e utilizam para mentir, dizendo, foi golpe, é golpe, é golpe, e repetindo agora, com uma argumentação a mais absurda. Olha, houve aí alguns grampos, caíram 2 ministros, está provado que é golpe. Golpe é insistir em mentir para os brasileiros dessa maneira. Há uma grande diferença entre aquele governo, o governo que afundou o Brasil, e olha que as consequências estão aí para nós lutarmos juntos para superar 170 bilhões de déficit público. Foi o que foi comprovado na primeira semana. Quase meio bilhão de prejuízo, meio trilhão, bilhão o que? Meio trilhão de prejuízos na Petrobras, na Eletrobras, nas empresas públicas. Uma destruição do país. E a cada dia continua aparecendo. Hoje, o senhor Bunlai declara para o Brasil inteiro aquilo que todos já sabiam. 12 bilhões de reais, fruto da corrupção, fruto da roubalheira da Petrobras, colocado no PT. Bilhões de reais colocados num partido para roubar as eleições e enganar os brasileiros. Saiu agora mais informações sobre o filho do Lula e sobre o próprio Lula, declarado por vários nas delações que sabia de tudo, desde o mensalão. Então esse mar de lama que o PT instalou no Brasil, eles chamam de algo absolutamente normal. Sabe o que eles querem? Que a gente volte para aquela condição. Eles querem dizer, olha, foi golpe, vamos voltar a Dilma, vamos voltar o Lula, vamos voltar a enganar os brasileiros. Não dá mais. Não dá para enganar todos os brasileiros o tempo todo. Chega. É claro que nós sabemos que os desafios são grandes e é hora de nos unirmos para trabalhar. E eu quero concluir a minha fala dizendo que é isso que nós já estamos fazendo. Vamos trazer aqui a nossa defesa do governo Temer, que está agindo conforme se comprometeu. Nomeou ministros indicados pelos partidos. Ele não tinha outra alternativa. Ele representa um governo de transição que tem que ter o mínimo de governabilidade. Mas disse, se houver qualquer indício de qualquer ilegalidade, da mesma forma que entrou, sai. E com ele sai em 24, 48 horas. Como já foi dito aqui, é diferente do governo do PT, que transforma bandidos em herói. No caso do Michel Temer, se houver suspeita sequer, que o ministro vá se defender da suspeita. E que eu entendo que é o que ocorreu. Vão se defender da suspeita, mas não comprometa o Brasil, não comprometa o governo. E enquanto isso, o país está começando a sair desse pesadelo. Já estive com o ministro da Cidade, levando a ele, né, o nosso apoio e o nosso apelo para nos ajudar a retomar uma série de ações em benefício do povo de Minas que eu represento, das cidades que represento. Já estive também com o ministro da Agricultura, estarei hoje com o ministro da Educação, estaremos com o ministro da Saúde, sempre para trabalhar
para que o país volte a desenvolver, a crescer. Já votamos aqui projetos para garantir a retomada do desenvolvimento econômico e do emprego. É isso que nós precisamos fazer. E não ficar nessa ladainha mentirosa do golpe. É trabalhar para colocar o país no caminho certo e apoiar o presidente Temer para que ele possa ter, sim, a oportunidade de ajudar o Brasil, que é o que precisamos.